Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso. Vou tentar ser bem objetiva aqui nessa introdução para não cansar vocês. Como a minha ideia é fazer vídeos curtos, eu vou me atentar sempre a fazer uma introdução muito rápida. O que eu quero saber? De onde você está assistindo esse vídeo? Qual estado do Brasil que você está assistindo esse vídeo? E se você ainda não me segue, se puder, me siga, por favor, para você poder continuar recebendo esses conteúdos aí. Então, nas redes sociais, está aqui no slide, @prof. Fernanda Borges. Então, vamos lá começar o nosso vídeo para a gente não perder tempo. A gente tem a Lei 12.764, que é a lei que a gente vai estudar hoje. A gente já viu dentro das aulas anteriores do que a gente tem estudado sobre o autismo, que a gente tem algumas legislações para proteger, inclusive a gente falou um pouquinho sobre a LDB dentro do autismo como deficiência, né? Os direitos do autismo como deficiência. A Lei 12.764 é uma lei específica que ela vai instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Essa lei é de 1990, não, ela é de 2012 e ela vai alterar o parágrafo 3º do artigo 98 lá da Lei 8.112 de 90. É uma lei que vai trazer algumas informações práticas que a gente vai ver aqui nessa aula. A gente talvez vai ter que dividir a aula em dois para não ficar muito grande. A gente vai ver que ela traz alguns insumos práticos a respeito, né, dos direitos da pessoa dentro do espectro, tá bom? Então, para começar, a lei ela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista e estabelece diretrizes para a consecução. Para o efeito da lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos 1 e 2. Deficiência persistente, clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social. A gente já viu nas nossas aulas, em vários dos nossos vídeos, se você estiver caindo aqui nesse vídeo, aqui, né, de paraquedas, eu te aconselho ir atrás dos outros vídeos em que a gente já traz várias informações técnicas a respeito dos sintomas e das características do autismo. A lei aqui só vem confirmar o que a gente já tem falado. Então, essa deficiência ela tem que ser persistente clínica, lembra? Que autismo a gente não tem exame, autismo a gente não tem nenhum exame de imagem, de sangue para confirmar. Então, clinicamente, a deficiência ela vai ser uma análise clínica da deficiência de comunicação e interação social. Se você se recorda das aulas anteriores, eu falei que os dois pilares fundamentais dentro do diagnóstico do autismo é essa falha, essa deficiência na comunicação e na interação social. Elas devem estar presentes para se configurar de fato, né, ter uma possibilidade de diagnóstico. E essa ausência de reciprocidade social que é a falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Aquela criança que ela não responde da forma com que a gente espera dentro da sua idade, da sua faixa etária. E padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Lembra que eu comentei com você nas aulas anteriores que a pessoa que está dentro do espectro, ela tem interesses em atividades restritos, atividades totalmente, às vezes, fora, né, do usual para a faixa etária, do padrão para a faixa etária. Então, quando a gente fala em autismo, a gente tem que lembrar... Fala um oi pro pessoal. Oi! Quando a gente fala em autismo, a gente tem que entender... Participação especial hoje aqui. A gente, do meu pequeno, que serve de exemplo de vez em quando aqui nas minhas aulas. A gente tem que entender que esses padrões repetitivos de comportamentos, ele tem que ser persistente. O que eu quero dizer é, para a lei e para análise clínica de uma forma geral, se a criança apresenta padrões restritivos de comportamento, ou seja, eu só gosto de brincar de dinossauro, eu só gosto de brincar de dinossauro, eu só gosto de falar sobre dinossauro, eu só gosto de estudar sobre dinossauro, eu tenho fissura em dinossauro. Esse é um padrão repetitivo de comportamento, ele tem que ser persistente, ele tem que durar mais de 6 meses. E a criança tem que ter uma curiosidade muito aguçada com relação a esse tema. Esses são alguns dos critérios para a gente entender com relação a esses padrões repetitivos de comportamento. Estou dando exemplo do brincar, mas a gente pode dar exemplo de fazer exatamente a mesma coisa todas as vezes que vai dormir, ou todas as vezes que acorda, tem que seguir um ritual, tem que necessariamente pegar o mesmo copo todas as vezes que vai tomar água. São padrões, né, restritivos de comportamento
que esses padrões estão muito presentes dentro do espectro, tá joia? Sobre esses assuntos dos padrões repetitivos, eu tenho um vídeo específico em que eu detalho bastante os exemplos, em que eu detalho bastante as possibilidades de diagnóstico dentro disso. Então, procure aí no YouTube que você vai encontrar. Caso você não tenha curtido esse vídeo, curte aí pra gente ou compartilha com alguém que você conhece que vai gostar. Vamos lá. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência. Ali aqui está só ratificando tudo que a gente já viu em aulas anteriores também, mas é importante que a gente entenda esse conceito dentro da legislação, né? O que eu falei aqui até agora, como eu sempre brinco, eu não tirei da minha cabeça as informações, né? Estão todas embasadas. Como a gente está estudando a lei, ela está ratificando muita coisa que a gente já estudou. Então, ela é pessoa com deficiência para efeitos legais. O que são os efeitos legais? Os efeitos de direito mesmo do autista. Os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Vamos lá. Essa fitinha aqui, ó, muito conhecida, né? Para algumas pessoas já. Essa é uma identificação mundial. O que significa com identificação mundial? O mundo inteiro, se você for com essa fitinha, se a criança apresentar essa fitinha, as pessoas saberão que ela está dentro do espectro. Essa é uma garantia, né, de que a gente espera, pelo menos, de que haja um respeito maior dentro da comunidade, porque vai saber, se aquela criança de repente entra numa crise na fila do supermercado, ela está identificada com a fitinha, as pessoas tendem a ter um pouco mais de empatia, né? Fila preferencial, situações do dia a dia. Então, essa fita não é só do Brasil, isso que é muito interessante, ela é uma identificação mundial, então qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente encontrando essa fita, ela vai ter o mesmo significado. É uma fita muito conhecida, né? Esse símbolo do quebra-cabeça. O quebra-cabeça, segundo eu fiz algumas pesquisas, é justamente porque é um quebra-cabeça o espectro, né? É uma coisa muito ampla, é algo ainda a ser identificado em algumas situações. Dentro do espectro a gente tem variáveis e variantes, a gente não tem um padrão dentro do espectro, são várias características, né, dentro desse transtorno. Então a fita está aqui, ela está na lei, né? É legal a gente saber que existe, né, uma definição legal. E aí, são diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Intersetorialidade no desenvolvimento das ações das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro. A participação da comunidade na formação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implementação, acompanhamento e avaliação. A gente ainda tem a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o quê? Diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Então, quando a gente fala em diretrizes, a gente está tentando entender que existem realmente ações voltadas ao público, né, dentro do espectro. E a gente entende, né, que a legislação se preocupa com essas ações, mas o que a gente vê no dia a dia, você pode colocar aqui nos comentários, confirma para mim. A gente está longe, né, de ter um cuidado tão especial, especialmente na rede pública, né, de saúde. A gente ainda não tem esse olhar tão cuidadoso. Apesar de já estar previsto na legislação, a gente não tem, de fato, ainda esse padrão de qualidade que os autistas, de fato, merecem, né? Também a gente precisa entender. Agora, uma observação legal aqui, que vai coincidir com o que a gente já lidou e que vem sido falado, né, em todas as aulas, o diagnóstico precoce é importantíssimo para uma qualidade no tratamento, para uma melhora, para ajudar lá a resgatar alguns conhecimentos que a criança ainda não desenvolveu, algumas habilidades, aquela neuroplasticidade do cérebro que eu falei, que a gente já conversou em outras aulas. É muito importante a gente ter esse diagnóstico precoce para a gente poder ter intervenções precoces, a gente poder trabalhar de acordo com essa neuroplasticidade, aproveitar a brecha, né, da neuroplasticidade do cérebro. Aqui, como eu estou falando, a gente está lidando com a lei, né? Então, a lei ela vai permear tudo o que a gente já conversou em outras aulas, mas é muito importante você entender o que a legislação hoje traz sobre esse assunto. E aqui ainda
o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho é muito importante, né? A gente identificar um autista uma capacidade funcional, então desde cedo os terapeutas ocupacionais conseguirem fazer com que o autista ele sofra menos. Se você tiver algum colega autista no seu mercado de trabalho com um diagnóstico tardio, você vai perceber que esse autista ele vai ter algumas dificuldades que poderiam ter sido sanadas já com um tratamento adequado na idade certa. Então é muito importante, mais uma vez, o diagnóstico precoce para intervenção no tempo certo, né? E dentre as terapias indicadas para o autista está a terapia ocupacional, e nela, dentre outras atividades, pode trabalhar a vida laboral, que é o que eu acabei de falar, né? A responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações, o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como pais e responsáveis. E o estímulo à pesquisa científica, sempre, né? Quanto mais pesquisa a gente tiver, melhor serão os tratamentos, mais atuais serão as intervenções, a gente vai ter um ganho de qualidade. É muito importante que a ciência esteja engajada, porque o transtorno ele ainda é uma incógnita, a gente sabe. A gente teve muito avanço nos últimos anos, dos anos 90 para cá, mas a gente ainda tem um caminho para percorrer. Pessoal, vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito comprido. Eu já volto para terminar a ler no vídeo seguinte. Curte aí caso você não tenha curtido. Eu espero que você tenha gostado dessas informações. São muito importantes para o nosso dia a dia, tá? Então, um beijo, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.